Boa noite a todos. Para nós do CTG A20 e do IGS Brasil, é uma grande honra estarmos aqui neste final de tarde, início de noite, para celebrar a materialização deste importante projeto de incentivo à pesquisa e desenvolvimento. Inicialmente, nós gostaríamos de agradecer ao canal Geotecnia Brasil pelo espaço e apoio neste evento. Bom, eu vou contar um pouquinho para vocês dessas duas associações que deram forma a este projeto, né? O CTG nasceu dentro da A20 em 1999, com o objetivo de apoiar a indústria e o mercado que caminhava a passos largos na utilização de geossintéticos. Já o IGS Brasil nasce em 1997, com a missão de gerar informação, formação, especificação e divulgação de dados confiáveis para o desenvolvimento e a disseminação dos nossos geossintéticos. Hoje, com papéis em etapas diferentes no mercado, o CTG, com o objetivo de divulgar as aplicações, conceitos de qualidade a serem observados pelos fabricantes e usuários, contribuindo para o desenvolvimento mercadológico de forma ética e responsável, e o IGS, com o objetivo de ser uma associação técnico-científica nacional para apoiar e desenvolver o futuro da academia e das normativas no Brasil. Se uniram com um objetivo único nesse projeto para fomentar e incentivar a academia em pesquisas atuais para os geossintéticos e criar uma ponte entre a academia e a indústria para que tenhamos o melhor e mais atual no setor. E esse prêmio, que está em sua primeira edição, não poderia ter outro nome que do professor Benedito Bueno, nosso saudoso Benê. E aqui eu gostaria de deixar um agradecimento especial à família que nos apoiou e nos concedeu o direito de utilização do nome, porque para nós é uma grande honra e vamos dar continuidade por longos anos nesse projeto. Afinal de contas, na academia, ele foi um grande pesquisador, incentivador e formador de excelentes profissionais que a geotecnia ganhou de presente no Brasil e até mesmo no mundo. E para as indústrias, sempre tão generoso, estendendo sua mão e nos apoiando para o desenvolvimento técnico industrial. Inicialmente, gostaria de parabenizar a todos que participaram do concurso. Foi um momento muito especial, tanto para a indústria, quanto para associações como o IGS e como o CTG. E agora, eu gostaria de chamar a professora e membro do IGS, professora Natália, para apresentar este prêmio. Olá, boa tarde a todos. Eu gostaria também de agradecer a todos vocês que estão aqui prestigiando os vencedores deste concurso, né, do concurso 2020. E muito obrigada pela presença e também pela presença da família do professor Benedito. Como o Fabrício falou, é uma honra para nós poder homenagear o professor Benedito nesse concurso e poder dar sequência ao excelente trabalho que ele fazia. Muito obrigada aí pela presença de todos vocês. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho agora sobre como funciona o prêmio TCC/IC, Tecnologia em Geossintéticos, 2020. Bom, o concurso tem o objetivo de escolher e premiar os melhores trabalhos de conclusão de curso e de iniciação científica publicados anualmente, desenvolvidos com tema parcial ou integralmente relacionados a geossintéticos nas universidades brasileiras. Nesse processo, os alunos enviaram um texto base relatando a sua pesquisa, né? E os avaliadores, então, deram notas para vários critérios, entre eles a relevância e a originalidade das pesquisas, a qualidade do texto produzido, entre outros aspectos. Tá? Esse concurso é realizado às cegas, então os revisores não conhecem os candidatos, nem os orientadores, nem as universidades. E com relação aos prêmios, para os 3 primeiros colocados, né, foi enviado um diploma, a dispensa da anuidade da IGS Brasil por 1 ano e um exemplar do livro Manual Brasileiro de Geossintéticos, que vai ser enviado aí para cada um dos alunos pelo CTG A20. Para o orientador do primeiro colocado, uma placa de homenagem e menção honrosa nos canais das associações.
Acredito que os professores já receberam a placa também em suas casas. E para o primeiro colocado, a experiência de estágio em uma empresa na área de engenharia civil, e é um prêmio super especial que está sendo preparado com muito carinho pelo pessoal do CTG A20, e em breve eles vão entrar em contato aí com os vencedores para conversar sobre essa oportunidade, né, que cada um deles ganhou. Bom, vou falar um pouquinho sobre os avaliadores do prêmio desse ano. O professor José Antônio Schiavon, a professora Juliana Reinert e a professora Carolina Tomazoni Santos foram os professores que avaliaram a categoria Iniciação Científica. Esses professores são associados e fazem parte da nova geração de pesquisadores na área de geossintéticos. Aproveito para agradecer aos professores pela enorme ajuda nas etapas de análises desses trabalhos. Muito obrigada pela parceria, por ter contado com vocês. E eu vou chamar agora o aluno que ganhou o 3º lugar neste prêmio, Arthur Ivo Zucchim, que vai apresentar o trabalho sobre avaliação do atrito de interface entre blocos de EPS e diferentes tipos de solos geossintéticos, usando o ensaio de cisalhamento direto. Orientador, professor José Orlando Avezzani Neto, da Escola Politécnica USP. Arthur, você pode fazer a sua apresentação. Bom, boa noite, eu sou Arthur Ivo Zucchim. Meu trabalho é a avaliação do atrito de interface entre os blocos de EPS e os diferentes tipos de solo geossintéticos, usando o ensaio de cisalhamento direto. Bom, primeiramente, um pouco da história. O material EPS foi descoberto na Alemanha por Fritz Stancy e Karl Buchholz, e atualmente é definido como um plástico celular rígido, resultante da polimerização do estireno em água. Suas principais características são ser um material com baixa massa específica devido à sua estrutura composta por aproximadamente 98% de ar, além de ser um material reciclável, inodoro e não poluente. Seu processo de produção começa com o petróleo, de onde é extraído o polímero de poliestireno, que passa por uma pré-expansão com água, com um agente expansor, se transformando no poliestireno expandido, que em seguida é armazenado e resfriado, para em seguida ser colocado em moldes e aquecido com vapor de água, se tornando o bloco de EPS, que apresenta diversas utilidades. Nesse trabalho, o foco vai ser o uso em aterros de solos moles. Um aterro convencional, utilizando o solo compactado como principal material do corpo do talude, tem algumas desvantagens, como a necessidade de um grande tempo para a execução da obra, necessidade de muita mão de obra, maquinário pesado e um peso próprio elevado, da ordem de 2.000 kg por metro cúbico de solo compactado. Já em aterros utilizando EPS como um substituto de parte da camada de solo compactado, temos algumas vantagens, como reduzir o peso do talude, devido à utilização de um material de baixa massa específica, aproximadamente 20 a 30 kg por metro cúbico, que é 1/100º da massa do solo compactado. Também é possível notar a elevada resistência mecânica à compressão desse material, sua simplicidade de manuseio e versatilidade, podendo ser cortado facilmente em qualquer forma, além de ser um material que não é solúvel em água. Apesar dessas vantagens, um novo parâmetro precisa ser avaliado, que é o ângulo de atrito de interface entre os blocos de EPS e outros materiais utilizados na obra. Obra esta que provavelmente estará submetida a esforços devido à ação do vento, veículos e ou sobrecargas acidentais. Para calcular essa força de atrito, multiplicamos a tensão normal pelo coeficiente de fricção, que é a tangente do ângulo de atrito. De acordo com o professor Carlos Pinto, a resistência ao cisalhamento de um solo pode ser definida como a máxima tensão de cisalhamento que o solo pode suportar sem sofrer ruptura, ou a tensão de cisalhamento do solo no plano em que a ruptura estiver ocorrendo. Bom, para os ensaios, foram utilizadas 2 tamanhos diferentes de caixa de cisalhamento, uma de 6x6 e outra de 10x10 centímetros, para avaliar o efeito escala. Foram utilizados os EPS 3, 4, 5 e 6, que têm respectivamente 15, 18, 22 e 29 kg por metro cúbico, todos do tipo F, retardador de chamas, que são os utilizados em obras. Para os materiais de interface, foram utilizados uma areia IPT-100, classificada como uma areia fina mal graduada, um silt arenoso, classificado como um silt de baixa compressibilidade, uma geomembrana de PEAD,
um geotêxtil não tecido, de 150 gramas por metro quadrado, e uma argamassa, produzida com cimento, areia, água e um aditivo autonivelante. Bom, os procedimentos de ensaio foram feitos colocando o bloco de EPS na parte inferior, nos ensaios com os solos, areia e silt, e na parte superior, nos ensaios com gel sintéticos, geotêxtil, geomembrana e com argamassa. As tensões de confinamento foram de 12,5, 25 e 50 kPa, que equivalem a uma camada de solo de aproximadamente 0,625, 1,25 e 2,5 metros. A velocidade de ensaio foi de 1 mm por minuto, totalizando um ensaio de 8 minutos para todos os materiais, menos para o silt, que como foi ensaiado em sua umidade ótima para maior compactação, foi utilizada uma velocidade menor para não gerar pressões neutras. Então, a velocidade foi de 0,27 mm por minuto, totalizando um ensaio de 30 minutos. Para o tratamento de dados, foi utilizada a fórmula abaixo, em que a tensão de cisalhamento é igual à velocidade multiplicada pela constante da máquina de cisalhamento, multiplicada por 100 dividido pela área. Bom, inicialmente calculamos o ângulo de atrito interno dos materiais, dos solos da argamassa, e tivemos um valor próximo de 40 graus para essa areia IPT, de 35 graus para o silt e 25 graus para a argamassa. Também ensaiamos o EPS para descobrir o ângulo de atrito interno, e tivemos todos próximo de 40 graus, tanto para os ensaios em 6x6 quanto de 10x10 centímetros. Nos ensaios com o EPS de 15 kg por metro cúbico, tivemos deformações plásticas excessivas, principalmente com a carga de 50 kPa. O mesmo aconteceu em menor escala para o EPS de 18 kg por metro cúbico. Essas deformações também foram observadas nos ensaios realizados por Avezzani Neto em 2008. Com isso, vemos que a utilização do EPS 15 e 18 devem ter algum estudo para entender como essa deformação afeta a sua eficiência. Bom, finalmente, nos ensaios entre os materiais, eu dividi eles de cada material para analisar. Nesses gráficos, a linha cheia equivale ao ensaio de 6x6 centímetros, e a linha tracejada são os ensaios de 10x10 centímetros, que geralmente apresentaram um valor menor do que o ensaio de 6x6, como de acordo com o efeito escala. Bom, no atrito de interface entre o solo 1, a areia e o EPS, nós temos um ângulo de atrito próximo a 40 graus, um aumento na eficiência em relação a ambos os materiais ao aumentar a densidade do EPS, o ângulo pós-pico com valor aproximadamente 80% do valor do ângulo de pico e eficiência próxima de 100% em relação ao EPS. Bom, no solo 2, o silt, temos um ângulo de atrito variando entre 35 e 40 graus, observamos uma diminuição da eficiência em relação a ambos os materiais ao aumentar a densidade do EPS, ângulo pós-pico próximo ao ângulo de pico e eficiência próxima de 90% em relação ao ângulo de atrito interno do EPS. No ensaio com a geomembrana, tivemos um ângulo próximo de 20 graus, relação pós-pico sobre pico aumentou com o aumento da densidade, indo de 80% a 90% aproximadamente, e também tivemos uma eficiência constante com o aumento da densidade do EPS, próximo de 50%. No ensaio com o geotêxtil, foi observado que esse ângulo de atrito foi um pouco abaixo de 30 graus, tivemos também um ângulo pós-pico próximo ao ângulo de pico e uma eficiência próxima de 70 graus em relação ao ângulo de atrito interno do EPS. Por último, no ensaio com a argamassa, observamos um ângulo de atrito um pouco acima dos 30 graus, um aumento na eficiência em relação a ambos os materiais ao aumentar a densidade do EPS. Tivemos também uma relação pós-pico sobre pico que diminuiu com o aumento da densidade do EPS, indo de quase 100% a aproximadamente 90%, e uma eficiência próxima de 90% em relação ao EPS. Bom, com isso, podemos concluir que a dimensão das amostras se mostrou importante, pois o aumento da amostra apresentou uma queda no ângulo de atrito dos materiais. Também notamos que a eficiência do ângulo de atrito em relação aos solos 1 e 2 e em relação à argamassa foi elevada, algumas vezes ultrapassando o próprio ângulo de atrito de interface interna desses materiais. Para os geossintéticos, que são materiais com uma superfície muito lisa, esses valores de eficiência foram um pouco menores. Bom, sendo assim, do ponto de vista do ângulo de atrito de interface, a utilização do EPS em obras de aterro se vê como uma boa solução, pois apresenta ângulos de atrito próximos aos ângulos de atrito dos materiais já utilizados.
Bom, essas são as referências bibliográficas. E eu gostaria de agradecer ao meu orientador, o professor doutor José Orlando Avezani Neto, ao Grupo ISO Recorte, pelo financiamento da pesquisa e fornecimento do material para ensaio, e ao Departamento de Engenharia de Estruturas e Geotecnia, ao Laboratório de Mecânica dos Solos, ao Laboratório de Materiais de Construção e todos seus respectivos técnicos pela ajuda na realização dos ensaios e em apoio institucional. Muito obrigado. Bom, parabéns, Arthur, pela pesquisa, muito interessante, e com certeza você teve muita dedicação para fazer esses ensaios. E parabéns também ao professor Avezani pelo tema e pela excelente pesquisa. Bom, eu vou agora chamar... Sim, vou agora chamar o segundo lugar na categoria Iniciação Científica, Danilo Fernandes da Cunha Veras. O Danilo vai fazer sua apresentação sobre modelagem física e numérica de aterros estruturados com diferentes níveis de compactação. Orientador, professor Maurício Erlich, da UFRJ. Boa noite. Tá ok, pode... Boa. Boa noite a todos. Meu nome é Danilo, eu sou aluno do professor Maurício Erlich e o meu tema foi sobre aterros estruturados, com compactações diferentes. Esse trabalho ele foi desenvolvido associado à pesquisa de doutorado do professor José Otávio, sob orientação do professor Maurício Erlich. Então, como três objetivos principais, né, 3 pontos principais, seria expor e contextualizar a aplicação e benefícios do uso de aterros estruturados, verificar a influência da compactação nos deslocamentos de topo, tração no reforço e transferência de carga por arqueamento através de modelos físicos e numéricos. Terceiro, apresentar método, materiais e resultados observados. Vamos lá, por que usar essa tecnologia? Por que usar o aterro estruturado? Com o avanço das cidades, né, o crescimento do uso de solo, ocupação de solo, você tem uma taxa de ocupação do solo cada vez maior, né? Então, por ter uma taxa de ocupação do solo cada vez menor, você fica com cada vez menos alternativas para escolha de construção, né? Escolha de local de construção. Então, um motivo seria uma taxa de ocupação do solo. Um segundo motivo seria a motivação estratégica. Então, pode ser que foi verificado que tem que ser construída uma infraestrutura ou construir, por exemplo, um oleoduto sobre uma região que aquela região estrategicamente é mais interessante. Então, tem que ser naquele solo, tem que ser naquela região. E tudo isso converge para o problema do solo não competente, um solo não resistente, geotecnicamente falando, como, por exemplo, um depósito de argila mole. E a velocidade de execução. Então, uma vez que nós temos uma necessidade de ocupar um espaço que tem um material geotecnicamente ruim, como um depósito de argila mole, e você tem uma necessidade de uma rapidez, uma velocidade de execução maior, uma necessidade para que seja executado mais rápido, essa alternativa, essa tecnologia de aterro estruturado, ela se torna muito interessante. Como é que funciona o aterro estruturado? O aterro estruturado nada mais é do que um aterro convencional, sendo que ele é construído, na base dele tem estacas. Então, o carregamento que inicialmente iria para o solo, que está abaixo do aterro, a partir desse momento ele vai ser transferido para as estacas. Então, as estacas são os elementos que são responsáveis por receber esse carregamento e transferir para um solo lá mais embaixo, mais profundo, que possui uma resistência mecânica, né, uma competência geotécnica melhor. Então, o aterro estruturado, ele, por ter essa configuração das estacas e esse espaçamento, ele vai ter o que a gente chama de recalque, né? Ele vai ter esse deslocamento no meio do vão entre as estacas mais acentuado do que o deslocamento, o recalque, exatamente no topo dos capitéis das estacas. Então, por exemplo, essas peças aqui, que a gente chama de capitéis, nessa região aqui, nessas regiões aqui,
os recalques vai acontecer, mas vai ser bem menor do que seria aqui no meio do vão entre as chakras. Bom, a modelagem física. Inicialmente pensou-se um protótipo para ser construído no laboratório da COP, idealizando dessa forma. Então, você tem o que seria o aterro estruturado e o físico aqui. Pegamos parte do aterro, do capitel das estacas, e parte do que seria o solo mole, o solo que está sofrendo uma compressão, um recalque muito elevado. E aqui nós temos um corte longitudinal e uma vista superior da concepção do modelo que foi construído no laboratório da COP. Ok? Internamente, nas paredes do modelo, foi revestido, né, foi feita uma composição de geomembrana e graxa para que o deslocamento horizontal, para que todo o deslocamento horizontal fosse minimizado ou até paralisado e fosse permitido que o deslocamento vertical fosse livre. Então, ele é livre para se deslocar verticalmente e para se deslocar horizontalmente, ele é fixado pelas paredes do modelo. Essa aqui é o extensômetro que foi usado para ser fixado na geogrelha, em alguns pontos, para medir o deslocamento da geogrelha e, consequentemente, a tração que ela desenvolve naqueles pontos. Temos uma figura, que já foi mostrada antes, os extensômetros, que são essas peças aqui, esses aparatos, colocados em alguns pontos, no meio da plataforma, no bordo da plataforma, no bordo do capitel, seria o equivalente ao meio do capitel. Então, esses extensômetros vão medir os deslocamentos e, consequentemente, as trações medidas na geogrelha. Okay. Esse aí é um segundo instrumento, que é o MDV, é o medidor de deslocamento vertical. Ele é responsável por medir todos os recalques, ou medir os recalques medidos no topo do aterro. Então, a figura seguinte ela vai ilustrar bem como que esse posicionamento. Na figura da esquerda, nós temos o término do lançamento do solo. Então, foi lançado o solo em camadas de 15 centímetros e compactado. Foram 6 camadas de 15 centímetros e compactação. Então, a figura da esquerda ela representa esse final de lançamento e compactação, e a figura da direita é o posicionamento dos MDVs, que são aqueles equipamentos responsáveis por fazer a medição do deslocamento vertical no topo do aterro. A base do aterro, nós temos o sistema hidráulico, que é responsável por fazer esse rebaixamento e simular, digamos assim, o que seria o solo mole, a argila mole. A figura da esquerda é a compactação leve, a figura da direita é o soquete, compactação pesada. E temos uma imagem representando o final da construção, né? Por cima aqui nós podemos ver as vigas metálicas, um sistema de reação, responsável por não aplicar a sobrecarga, mas por ajudar a aplicar a sobrecarga. Aqui embaixo nós podemos ver a geogrelha, amarrada aqui na frente, por baixo, e lá atrás amarrada também. Ok? E temos aqui como foi feita a modelagem numérica, né? A concepção da modelagem numérica, a concepção do aterro, dos capitéis, a sobrecarga e as distâncias equivalentes. Bom, os parâmetros utilizados foi utilizado para ser feita essa modelagem numérica, foi utilizado o software Plaxis. E para o solo foi utilizado o modelo constitutivo Hydro and Soil, para o capitel e para a plataforma o elástico linear, e as interfaces concreto compensado, concreto plataforma e geogrelha plataforma foi utilizado o modelo constitutivo Mohr-Coulomb. Resultados dos modelos físicos. Bom, então aqui nós temos 2 gráficos, né? O gráfico da esquerda, os 2 gráficos dizem respeito à rigidez da geogrelha, equivalente a 2068. O gráfico da esquerda, ele é os recalques para a placa, para referente à compactação com a placa, e os gráficos da direita, referente à compactação com o soquete. Então, essa linha azul, ela representa a média dos deslocamentos no meio do que seria da plataforma. Então, a gente, pela disposição aqui, a gente percebe que a média dos recalques no meio foi bem maior. Não dá para ver aqui, mas aqui tem um tracejado, tem uma linha aqui que passa, que indica a medição de deslocamento aqui. Então, os capitéis, né, até uma disposição aqui. Nos capitéis, esse deslocamento foi muito pequeno. Bem diferente do que aconteceu no meio da plataforma.
Então, na figura da esquerda, com a compactação de placa, a gente teve esse desenvolvimento, e na figura da direita, a gente teve um desenvolvimento um pouco menor. Foi perceptível que a influência da compactação pesada com soquete induziu menores recalques no aterro. Aqui temos com a rigidez de 4.697, então antes era 2.068, e agora utilizando uma geogrelha mais rígida. Então, utilizando uma geogrelha mais rígida, existe uma diferença da média desse aqui para o que foi medido aqui, só que a diferença fica mais sutil, né? Bom, a tração no reforço. O T1 e o T2 foram os extensões colocados na plataforma, e o T1 e o T2 são esses gráficos aqui. E o T3 e o T4 são os gráficos de baixo. Então, percebe que o T1 e o T2, que são os extensômetros que foram colocados na plataforma, eles tiveram maior valor de tração, eles conseguiram registrar mais tração na geogrelha naqueles pontos. Em contrapartida, o que foi registrado no capitel. Então, o capitel teve um registro de tensão menor do que o que foi registrado no meio da plataforma. Bom, a figura da esquerda é com a placa e a figura da direita com o soquete. Aqui, mudando a rigidez, antes era 2.068, agora para 4.697. Então, a mesma disposição, né, a disposição similar do que aconteceu antes, mas agora dá para perceber que com a rigidez maior e o soquete, na plataforma, no meio do aterro estruturado, dá para perceber que teve um desenvolvimento de tração menor do que seria com a placa. Ok? Bom, aqui foi medido também a tensão vertical sobre os capitéis. Então, como foi dito, né, o aterro ele vai ser trabalhado, ele vai ter um efeito de arqueamento dentro do aterro que vai transferir carga para os capitéis e uma transferência de carga através das geogrelhas. Então, aqui no capitel, por exemplo, o CPT1 e o CPT2 foram as células que foram instaladas para medir no capitel. O CPT3 também no capitel, só que ele foi numa região mais afastada do bordo. Então, próxima do bordo, as células de pressão elas pegaram mais carga do que a CPT3, que foi uma célula instalada mais afastada do bordo. Isso aconteceu em todas as considerações, na placa, no soquete, em todas as rigidezes. Okay? Aqui a gente teve um aumento maior nas tensões. Resultados numéricos. Resultados numéricos, através daqueles parâmetros, foi possível chegar numa aproximação bem interessante dos resultados medidos no modelo físico. Então, através de modelagem numérica, através do vermelho aqui, foi possível chegar em valores bem próximos aos alcançados dos resultados do modelo físico. No reforço, bem próximo também. E a tensão vertical sobre os capitéis, embora em alguns casos não tenha nos picos, nas regiões onde ele dá um pico, onde ele dá uma elevação maior, mas ele se aproximou bem no comportamento e na região da curva, né? Perfeito? Bom, a conclusão para esse trabalho foi que a modelagem numérica ela foi capaz de representar adequadamente o comportamento observado na modelagem física. A energia de compactação influenciou nos valores dos recalques máximos no topo do aterro e na tração da geogrelha na borda do capitel. Foi possível também verificar a evolução dos esforços nas geogrelhas durante a evolução dos recalques entre os capitéis. E eu gostaria de agradecer ao professor Maurício Erlich pelo apoio e suporte necessário para que tudo desse certo, ao professor José Otávio pelo convívio e ensinamento durante a condução da pesquisa no laboratório, e ao CNPq pelo suporte financeiro, à Universidade Federal do Rio de Janeiro e à RISC pelo suporte financeiro que possibilitou a realização da pesquisa, e aqui as referências bibliográficas. Muito obrigado. Parabéns, Danilo, pela excelente pesquisa, muito trabalho, com certeza. Vocês tiveram aí com os modelos físicos e numéricos, muitos detalhes, e parabéns ao professor Maurício Erlich, que sempre realiza pesquisas de alto nível.
né? E ele está sempre aqui entre o top 3 dos concursos. Muito bom mesmo. Parabéns. Eu vou chamar agora a aluna que ganhou o primeiro lugar da categoria Iniciação Científica, Maiara Plácido Ercolini. O tema da pesquisa da Maiara é o estudo sobre a durabilidade de geomembrana de PAD aplicada em Lagoa de Chorume por meio de uma amostra exumada in situ. Orientador, professor Fernando Luiz Lavoie, do Instituto Mauá de Tecnologia. Boa noite a todos. Como a Natália falou, eu sou a Maiara. Eu vou apresentar um pouco para vocês sobre o meu trabalho de iniciação científica, que foi realizado no Instituto Mauá de Tecnologia, com orientação do professor Fernando Luiz Lavoie. Bom, meu trabalho foi intitulado como Estudo sobre a durabilidade de geomembrana de PAD aplicada em uma lagoa de chorume por meio de uma amostra exumada in situ. Bom, essa aqui vai ser a agenda da apresentação. Vou falar um pouquinho brevemente sobre os geossintéticos e as geomembranas, quais são as principais aplicações e as funções, quais foram os objetivos desse estudo, né? Um pouquinho das características da amostra que a gente estudou, os ensaios realizados, os resultados desses ensaios, quais foram as discussões sobre esses resultados e, por fim, as conclusões. Primeiro, falando um pouquinho sobre os geossintéticos e as geomembranas. A geomembrana é uma categoria, né, um tipo de geossintético, e os geossintéticos a gente pode classificar eles como uma família de produtos que são fabricados a partir de materiais polímeros, e eles são muito utilizados em obras geotécnicas e de infraestrutura. A utilização desses materiais nessas obras se dá pela facilidade de instalação, pela variedade de funções e por ser uma solução sustentável em relação às tradicionais. Bom, entrando agora um pouquinho sobre as principais aplicações e funções desse material, as principais funções são ligadas à drenagem, filtragem, impermeabilização e controle de erosão de solo, e as principais aplicações são reforços e barreiras de fluxo e o revestimento de fundo de lagoas. Entrando agora um pouquinho no objetivo do estudo, né, o estudo foi dividido com dois principais objetivos. O primeiro era analisar a durabilidade e a vida útil de uma geomembrana de PEAD, e o segundo objetivo era avaliar o nível de degradação de uma amostra depois dela ter ficado exposta por um tempo. Agora eu vou falar um pouquinho das características dessa amostra, né, que a gente estudou, e a amostra era uma geomembrana de PEAD. Ela era lisa e de 2 milímetros de espessura. Ela foi retirada após 5 anos e 2 meses de uso. Ela estava exposta, né, e era utilizada como base de lagoa de chorume. E nesse tempo que ela ficou exposta, ela ficou em contato permanente a intempéries, agentes químicos e a esforços mecânicos. Bom, a amostra foi avaliada a partir de 8 ensaios que foram realizados nela, né, sendo os ensaios de espessura, de densidade, de resistência à tração, rasgo, punção, a dispersão de negro de fumo, o teor de negro de fumo e o índice de fluidez. Bom, e por que nós realizamos esses ensaios, né? O intuito da realização desses ensaios é poder comparar o resultado desses ensaios de uma amostra que foi exumada com as especificações e os valores mínimos que a norma GRI-GESE especifica para a produção da geomembrana de PEAD. Agora, entrando um pouquinho nos resultados, esses foram os resultados que a gente chegou nos ensaios. Então, o ensaio de espessura teve 2,07 milímetros, o ensaio de densidade 0,946 gramas por centímetro cúbico. A dispersão de negro de fumo se enquadrou na categoria 1, o teor de negro de fumo 2,43%, o índice de fluidez aproximadamente 0,07 gramas por 10 minutos. Aqui são os valores dos ensaios de tração à ruptura, aproximadamente 29 megapascal, do alongamento na ruptura de 752, né, por cento, 321 newtons de resistência ao rasgo e 815 de resistência à punção. Esses dois gráficos aqui, o da esquerda, que é a curva de tensão-deformação que foi realizado no ensaio de tração,
que foram os 3 ensaios, né, por isso temos as 3 curvas, e à direita são as curvas do ensaio de rasgo, né, de força-deformação, para exemplificar, ilustrar, né, os resultados dos ensaios. Bom, a norma GRI-GM13, ela especifica os valores mínimos que são aceitáveis para fabricação da geomembrana de PEAD, e essa norma foi utilizada como base no trabalho, porque ela é utilizada como referência no país. Os resultados de espessura e densidade, eles foram um pouquinho maiores do que os valores nominais que a norma aceita, né? Então, a espessura é de no mínimo 2 milímetros e a densidade de no mínimo 0,94. Então, esses valores foram considerados aceitáveis. A categoria de dispersão de negro de fumo se enquadrou e o teor de negro de fumo também, porque ele tem que estar entre 2% e 3%, e foi isso que a gente conseguiu chegar no ensaio. O ensaio de tração, ele também demonstrou que a amostra estava boa, né, que ela teve um bom comportamento mecânico, assim como o ensaio de rasgo e o de punção. E aqui nas imagens a gente pode ver de baixo para cima um ensaio de densidade, o de espessura e de tração, que foram realizados na amostra. Por fim, as conclusões. Então, só recapitulando, né, a amostra era de geomembrana PEAD, ela foi exumada de uma lagoa de chorume depois de 5 anos e 2 meses de exposição, e a gente analisou ela referente às propriedades físicas e mecânicas. E com isso a gente pôde concluir que a amostra, ela apresentou um bom comportamento, mesmo diante a toda a exposição que ela ficou, não teve nenhum indício de mudança no comportamento no polímero, e isso pode se comprovar, já que os valores, eles superaram os mínimos requeridos, então se enquadrou certinho no que era pedido pela norma. E é isso, gostaria de agradecer a atenção de todos. Parabéns, Maiara, pela sua pesquisa, muito interessante, especialmente por ser uma investigação de campo, de uma amostra real, né? A gente sabe o quão valiosos são esses dados para a gente entender o comportamento dos geossintéticos a longo prazo, no campo, né? Eu acredito que a exumação não foi uma tarefa fácil, né? E lidar com essas amostras e fazer ensaio não deve ter sido uma tarefa simples. Parabéns, mais uma vez, parabéns ao professor Fernando Lavoie por esse trabalho, por essa pesquisa, né? E parabenizo, então, a todos os alunos e professores que participaram desse concurso na categoria Iniciação Científica. Acredito que o Fabrício tem alguns comentários também a fazer agora. Natália, obrigado. Bom, pessoal, antes de tudo, parabéns a todos, né, pela qualidade dos trabalhos, pela dedicação e pela disponibilidade de apresentar para nós esses trabalhos, né. Para a indústria, é extremamente importante que esse trabalho não pare, né, porque para a indústria vocês motivam e direcionam a indústria em novos investimentos, desenvolvimentos e aplicações, né, além de disponibilizar novos profissionais para apoiar essas empresas no futuro, ou seja, hoje pesquisadores, no futuro profissionais que vão estar apoiando as empresas, com certeza. Esse é o foco desse trabalho, principalmente desenvolver o futuro do mercado da geotecnia. Até porque eu tenho certeza que grande parte, ou todos que estão nessa live, fizeram alguma coisa bem direcionada a isso. Gostaria de agradecer mais uma vez a família do professor Benedito, né, por ter concedido o nome para nós utilizarmos. Foi realmente uma grande honra e continuaremos fazendo com muito zelo e muita dedicação, né, para os próximos anos. O CTG A20 e a IGS Brasil e os nossos associados, então acho que foi super importante o apoio das indústrias que nos apoiam nisso daqui. Agradecer a todos os professores que apoiaram os alunos e todos os professores que enviaram e apoiaram eles. E convidar a todos para participar do nosso concurso em 2021, né? E que esse desafio, se Deus quiser, no próximo ano, nós vamos estar já podendo se reunir e
celebraram numa noite bastante bacana, se encontrando todos pessoalmente aí. Então, mais uma vez, obrigado ao IGS pela parceria com o CTG, obrigado ao canal Geotecnia Brasil e a vocês todos que participaram. Acho que foi excelente essa versão, estamos muito felizes. Obrigada, Fabrício, pelos comentários, e é isso mesmo, em breve a gente vai lançar o edital da edição 2021, então, aos alunos que querem participar, fiquem atentos aos nossos canais de comunicação, site, Instagram, a gente lança os editais por lá, tá? E gostaria de convidar a todos para assistir a apresentação dos vencedores da categoria Trabalho de Conclusão de Curso, que vai ser nesta quinta, também às 18 horas, aqui no canal da Geotecnia Brasil. E aproveito, então, para agradecer ao pessoal do canal e, em nome da diretoria da IGS Brasil e aos colegas do CTG A20, agradecer a todos os presentes, aos vencedores, aos familiares, o pessoal que está assistindo, e parabenizar a todos e agradecer a vocês por terem prestigiado esses alunos aí, são o futuro das associações e da engenharia do nosso país. Muito obrigada a todos. Com certeza. Parabéns.